A palavra do Senhor diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm o coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz sobre Israel. Vamos orar? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que Teu Espírito Santo ministre, ó Deus, ao nosso coração. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Não permita, Senhor, que eu fale algo de mim mesmo, mas que seja a Tua palavra, Senhor. Me ajude a ser fiel nessa manhã, para que o Teu nome seja exaltado, Jesus. E é no nome de quem oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Na semana passada, nós fizemos a exposição, vimos os 2 primeiros versos do Salmo 125. O cântico dos que confiam no Senhor. E nós vimos na semana passada que os que confiam no Senhor, eles permanecem inabaláveis e eles são preservados por Deus. Deus os guarda. Então eles estão preservados por Deus. E nós vimos que em Cristo nós somos inabaláveis. Nós vimos que quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo, nós somos inabaláveis. E que em Cristo o Senhor nos guarda de todo o mal. O próprio o Senhor Jesus encarna esse salmo quando ele diz que todo aquele que o Pai me der, de modo nenhum lançarei fora. Então, Jesus prometeu nos proteger até o fim. Essa promessa de Jesus não é uma promessa de que nós não vamos sofrer ao longo dessa vida, de que nós não vamos ter problemas ao longo dessa vida, de que nós não vamos ter adversidades ao longo dessa vida. Pelo contrário, essa promessa significa que mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao problema, nós seremos preservados por Deus até o fim. Nós perseveraremos até o fim. Hoje, meus irmãos, nós veremos a 2ª e a 3ª estrofe desse salmo. Ainda nessa temática de que os que confiam no Senhor, nós vamos ver, em primeiro lugar, os que confiam no Senhor suportam a opressão temporária. No verso 3, o salmista diz assim: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O que esse verso aqui, resumindo esse verso aqui, o que ele está dizendo? Os que confiam no Senhor suportam opressão temporária. O salmista começou com uma declaração de confiança na proteção do Senhor. E agora ele faz uma declaração profética aos que confiam no Senhor. Eles estão vivendo dias de opressão. Nós vimos na semana passada que esse salmo provavelmente foi escrito quando o povo de Israel estava debaixo de um domínio estrangeiro, ou de moabitas, ou de amonitas, ou de filisteus. Então, no meio dessa opressão, o salmista faz uma declaração profética com uma promessa. Há uma promessa aqui: o poder dos ímpios não vai durar para sempre. O poder dos filisteus sobre você não vai durar para sempre. O poder dos moabitas não vai durar para sempre. Eu gosto muitas vezes quando eu estou lendo os salmos, eu gosto de ler também na Nova Tradução na linguagem de hoje. E é muito interessante ver como ela traduz esse verso. Ela diz assim: os maus não governarão para sempre a terra dada ao povo de Deus.
Os maus não governarão para sempre a terra dada ao povo de Deus, porque se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o que é mal. Então, meus irmãos, o cetro aqui, o cetro que está na mão dos ímpios é o quê? Poder, autoridade. O rei tinha o cetro, o rei tinha o poder. E aí, quando nós pensamos na palavra cetro, uma rainha vem à nossa memória, a rainha Esther, que tem o cetro do rei Assuero estendido sobre ela. Então ela é salva. Então esse salmo aqui, escrito num contexto em que o povo de Deus estava sendo oprimido, ele traz o que? Esperança, promessa. Porque essa opressão tem prazo de validade, ela não dura para sempre, ela não será eterna. A terra dos justos, aqui a terra dada aos justos, aqui é uma referência à terra de Israel, é uma referência à terra prometida, que Deus vai dividir entre as tribos. Então Israel, nesse verso aqui, é a terra dada aos justos, os descendentes de Abraão. Depois da morte de Josué, o povo de Deus vai experimentar altos e baixos no relacionamento com Deus. Se você já leu o livro de Juízes, você vai perceber essa rotina, não é verdade? O povo está bem, Josué morre, o povo está bem, e daqui a pouco o povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E o que acontece quando o povo de Deus se desvia dos caminhos do Senhor? Deus manda uma nação estrangeira para oprimir, para disciplinar o seu povo. E aí, depois de um tempo, essa nação, Israel, o povo de Deus, começa a clamar ao Senhor, e aí o Senhor levanta um libertador que liberta o seu povo dessa nação. Então, nós temos no livro de Juízes esse ciclo de governos opressivos em Israel. E os textos bíblicos deixam claro que nessas ocasiões em que essas nações vinham dominar sobre Israel, o povo de Deus era esmagado, apertado. Lembre de Gideão. Deus, quando vai chamar Gideão, Gideão está onde? Malhando trigo aonde? No lagar. Mas o que faz no lagar? Ele malha trigo no lagar? Não! Ele estava lá. Ele não podia estar em outro lugar. O povo estava oprimido. Abra comigo em Juízes. Juízes capítulo 6, verso 1 ao 6. Depois de Josué, Juízes 6, verso 1 em diante. Juízes 6, 1 diz assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gados, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro. Esse é o contexto em que Gideão vai surgir, em que Deus vai levantar Gideão, e aí nós conhecemos a história. Gideão, com mais 300 homens, derrotou os midianitas, libertou Israel de uma opressão. Ainda em Juízes, capítulo 10, no verso 6 em diante, nós lemos que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, as imagens de Astarote,
aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteus. E se tivesse mais um Deus famoso aqui, eles teriam adorado também. E continua: e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Mais adiante, no capítulo 13, o autor de Juízes vai nos dizer que mais um ciclo de pecado faz com que o povo de Deus se afaste do Senhor, e dessa vez Deus entrega o seu povo para ser oprimido 40 anos nas mãos dos filisteus. Perceba esse padrão. Então, Deus vai levantar ali em Juízes 13 novamente Sansão, e aí Sansão, na sua morte, vai derrotar os filisteus em sua morte. Nos relatos de Juízes fica muito claro que a duração do poder dos ímpios sobre o povo de Deus foi limitado, tinha um tempo limitado. Ou seja, os israelitas foram subjugados 8 anos pelo rei da Mesopotâmia, eles ficaram 18 anos debaixo do poder de Moabe, do rei Eglon, eles ficaram 7 anos sendo oprimidos pelos midianitas, 18 anos pelos amonitas e pelos filisteus, e mais 40 anos pelos filisteus. Então, meus irmãos, mesopotâmios, moabitas, midianitas, filisteus, amonitas, por mais poderosos que fossem, não dominaram Israel para sempre. E agora, quando o povo de Deus olha para o passado, quando o salmista e os peregrinos que estão indo para Jerusalém cantando esse salmo, eles param nesse verso e eles lembram do passado, eles sabem que o poder dos ímpios não dura para sempre. E os livramentos que o Senhor deu ao povo na antiga aliança fortaleciam a fé do peregrino, aumentavam a sua esperança nos livramentos que o Senhor daria para ele e no maior de todos os livramentos que um dia viria. A segunda parte do verso 3, no Salmo 125, então explica para nós o motivo pelo qual Deus restringe o poder dos ímpios por um tempo. Ele diz: se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça, ou seja, se os maus governassem para sempre, não faz sentido fazer o certo. Não é verdade? Uma terra sem lei não tem nenhum freio. O que segura a nossa sociedade de não ser pior, meus irmãos, são a lei, é a Constituição. A nossa Constituição, o nosso Código Penal, as leis do Brasil são o que impedem o Brasil virar uma balbúrdia, virar uma terra sem lei. Então a lei tem essa função. E quando os maus governam, se os maus governarem para sempre, até mesmo aqueles que são justos, os bons, aqueles que fazem as coisas certas, que cumprem a lei, vão desanimar de fazer o certo. Eu vou fazer, já que todo mundo está fazendo, não dá nada, vou fazer também, vou sonegar imposto, vou comprar sem nota, vou comprar produto falsificado. Se a perseguição é muito demorada, se o sofrimento é muito grande, se a tribulação demora muito, o justo pode se corromper, ele pode desanimar. E é por isso, meus irmãos, que foi necessária a intervenção de Deus ao longo da história. Porque se Deus não tivesse intervido lá na época dos juízes e em outros momentos, o povo de Deus, os remanescentes, os fiéis, porque Deus sempre conservou um povo fiel, esses fiéis não teriam permanecido fiéis, eles teriam também abandonado o Senhor, eles teriam desanimado, eles teriam se entregado completamente ao pecado.
E é isso que acontece quando os maus não recebem punição. É isso que acontece quando a injustiça prevalece. Vocês têm filhos, né? A irmã tem filhos, os irmãos têm filhos. O que acontece? A irmã tem 2 filhos. Se um dos 2, quando pequeno, roubasse um picolé no mercado, a irmã ia disciplinar ele. Porque se a irmã não disciplinasse, a sua filha ia fazer a mesma coisa. Então, há necessidade de disciplina, há necessidade de correção, porque se não há correção, se não há disciplina, terra sem lei, cada um faz o que quer. E é bem interessante porque Juízes termina assim: cada um fazia o que queria. Cada um fazia o que queria. Eu conheço alguns irmãos que vieram da Venezuela e hoje moram em Joinville, e é muito interessante ouvir as histórias deles. Eles contam para nós que até mesmo a polícia venezuelana é corrupta. E que se você está passando na rua de carro e você carrega dólares ou você carrega ouro, porque lá a moeda local não tem valor nenhum, então as pessoas elas andam com dólar e com ouro. E a polícia te para e ela vê que você está com dólar e você está com ouro, a polícia te rouba na cara dura. Porque virou uma terra sem lei. Mas a longo prazo, Deus promete que isso não vai durar. Esse poder do ímpio não vai durar para sempre. Então, quando os peregrinos cantavam esse trecho dos Salmos, o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dos justos, se assim fosse. Até os justos praticariam justiça. Eles alimentavam a sua alma com fé e esperança. Cantar esse trecho, meus irmãos, ajudava o povo de Deus a enfrentar a opressão, qualquer opressão. Porque eles sabem que toda opressão é temporária. E eles estão firmados na rocha. Eles estão firmados na rocha, em Cristo. Eles sabem que nenhum ímpio tem o poder para sempre. Apenas Deus, o Criador dos céus e da terra, dos montes e dos vales, tem todo o poder. Sendo assim, de que maneira Cristo se revela nesse trecho do Salmo? E como esse trecho aponta para o Messias que viria séculos depois? Bom, nós continuamos no tema da preservação do povo de Deus. Anteriormente, na semana passada, nós vimos que aqueles que estão em Cristo são preservados até o fim, ou seja, eles vão chegar até a linha de chegada, eles vão entrar na porta do céu e vão ser recebidos com alegria e vão dizer assim: seja bem-vindo, entra no gozo do teu Senhor, porque é assim que nós seremos recebidos. Pensa, oi? Amém. Pensa você chegar na casa de uma pessoa que fica feliz em te receber, agora multiplica por 1000 vezes, vai ser assim. Então Deus promete isso. E agora quando nós voltamos os olhos para esse verso, para o verso 3 do Salmo 125, uma pergunta vem à nossa mente: quem suportou o cetro dos ímpios? Quem? Quem também suportou a opressão sem nenhum alívio? Jesus. Jesus, meus irmãos, Jesus suportou a opressão. Jesus passou por tudo aquilo que nós passamos, e na cruz, Jesus suportou sem nenhum tipo de alívio. Mas ele sabia da promessa de que o cetro dos ímpios não prevalece, que o poder dos ímpios não é eterno, não é ilimitado. Jesus sabia, quando Jesus sobe naquela cruz, ele sabia que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E que depois de alguns dias ele subiria aos céus e ele voltaria um dia em poder e glória. E agora nós aguardamos a volta de Jesus, o momento em que ele surgirá sobre as nuvens, vindo num cavalo branco, com a coxa dele tatuada, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em poder e glória. Jesus, meus irmãos.
A morte de Jesus não foi o fracasso de Deus, a morte de Jesus foi o sacrifício em nosso lugar. Jesus trocou de lugar com aqueles que um dia nele creriam. Ele trocou de lugar. Era para mim estar naquela cruz, era para você ser pregado naquela cruz. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele sofreu calado. E quando ele ressuscita dentre os mortos, fica claro, a ressurreição de Jesus garante que Deus aceitou o seu sacrifício. A ressurreição de Jesus garante que Deus aceitou o seu sacrifício no nosso lugar. E agora é por causa disso que nós podemos entrar na presença de Deus sem medo, sem culpa, com alegria. O Novo Testamento revela Jesus como sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder é dado a Jesus nos céus e na terra. Todo o poder, como nós cantamos agora. E se você ler a epístola de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, você vai ver que Paulo vai nos contar sobre a humilhação de Jesus. Jesus assumiu a nossa forma. Quando Jesus encarna, nós temos um Jesus humilhado. O Deus que se rebaixou e assumiu a nossa humanidade. O Deus que morreu, que se esvaziou de si e que serviu cada um de nós. Mas quando Cristo é ressuscitado dos mortos, nós vemos agora o início da sua exaltação. Cristo agora não está mais humilhado, Cristo agora está exaltado num lugar de honra, à direita de Deus o Pai. E agora nós vivemos num período chamado já e ainda não. Nós estamos nesse meio de tempo. Entre o já, Jesus já voltou, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus agora dá vida eterna a todo que nele crê, mas Jesus ainda não retornou para estabelecer seu reino completamente na terra, ser o governante físico de toda a terra, mas um dia ele virá. Nós podemos dizer que Cristo reina em todo lugar? Sim e não. Sim, Ele reina num sentido espiritual. Ele controla todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então Jesus reina. Todas as coisas na criação estão debaixo do seu poder. Mas os governantes ainda são ímpios. Você olha, por exemplo, para a Venezuela, tiraram o Maduro, entrou um outro no seu lugar, mas a Venezuela pouco mudou, o regime continua um regime chavista. Há um ímpio governando a Venezuela, há um ímpio governando o Brasil, e não pense você que mudando o presidente do Brasil vai mudar muita coisa. Esse não é o ponto. Então, Cristo governa? Sim. Como? O coração dos homens. O nosso coração, nós que recebemos Cristo como Salvador e como Senhor, nós agora nos tornamos súditos do Rei, ou seja, nós nos tornamos seus servos. Nós dobramos a nossa vida diante de Jesus, a nossa vontade diante de Jesus. Então, um cristão é, por definição, alguém que se submete a Cristo. Um cristão é alguém que serve a Cristo, um cristão é alguém que conforma a sua vida aos padrões de Jesus Cristo. É alguém que toma as suas decisões pensando, não se eu vou ganhar mais dinheiro, não se eu vou ter mais conforto, não se eu vou ter mais prazer. Essas coisas são importantes, mas elas estão embaixo. O cristão é aquele que toma as suas decisões pensando, isso traz glória para o nome de Jesus? Isso glorifica o nome de Jesus? Isso faz com que o nome de Jesus seja conhecido? Aparentemente os governos estão nas mãos de homens ímpios, de homens pecadores, de corruptos. Mas precisamos lembrar, meus irmãos, que o Senhor Deus é aquele que conduz a história. E todo o poder e toda a autoridade está nas mãos de Cristo.
Cristo virá para reinar em poder e glória. Como será que o reinado de Cristo em nossa vida e a esperança nele nos afeta? Como será que ter Cristo como o nosso Rei e termos a esperança da sua volta mexe com as nossas decisões e com a nossa vida? Bom, nenhum ser humano é completamente autônomo, meus irmãos. Nós somos governados por outra pessoa. Nós não somos autogovernáveis. Ou nós somos governados por Deus através de Jesus Cristo, ou nós somos governados por Satanás e pelos desejos do nosso coração. E é claro que a maioria absoluta das pessoas, a maioria absoluta de qualquer pessoa que você for conversar na rua, se você perguntar, você quer ser governado pelo Satanás? A pessoa vai dizer, não, Deus o livre, bate na madeira. Ninguém quer ser governado pelo Satanás. Essa é a verdade. Todo mundo vai dizer, não, eu quero ser governado por Jesus, eu quero ser governado por Deus. Por quê? Porque Satanás é mau. As pessoas têm medo do diabo, mas as pessoas não têm medo de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é paz. Todo mundo sabe que Satanás é um mau governante. Todo mundo sabe que Satanás é um péssimo senhor, porque Satanás não trata com bondade os seus servos. Ele tem prazer no sofrimento daqueles que são seus súditos, e ele se agrada com a desgraça dos homens. Ele oprime cada uma de suas vítimas. O seu fardo é pesado e o seu jugo opressor. Meus irmãos, o maior dos nossos problemas, o maior do meu e do seu problema, não são os governantes desse mundo, não são os ministros do STF, não são os candidatos a presidente, não são os governadores, não são os políticos. O nosso maior problema é pecado. O pecado é o nosso maior problema, porque foi o pecado que nos tornou escravos de Satanás. Foi o pecado que nos tornou inimigos de Deus. Foi o pecado que nos faz amar as trevas. É o pecado que faz com que a gente prefira estar nas trevas ao invés de estar na luz. E não estou falando de um pecado específico que você cometeu ao longo dessa semana, ou ao longo da sua vida. Estou falando da raiz de todos os nossos pecados, o pecado de Adão. Porque se o nosso primeiro pai não tivesse pecado, nós não seríamos escravizados pelo pecado e por Satanás. E é por isso, meus irmãos, que Deus precisou intervir na nossa história. Porque após o pecado de Adão, Deus inicia o plano redentor. E quando o salmista declara que o cetro dos ímpios, o poder dos ímpios não prevalecerá, ele aponta para o Rei Jesus, o grande Rei que quebra o poder de Satanás, o grande Rei que quebra o poder do pecado sobre a vida de todo aquele que se torna seu servo, seu súdito, sua propriedade. E somente Jesus Cristo, meus irmãos, tem o poder de libertar o homem do pecado e de Satanás. Somente em Cristo nós encontramos verdadeira libertação. Quando Cristo veio ao mundo como servo sofredor, Ele foi humilhado, morto. Ele carregou a nossa culpa e o nosso pecado. E quando ressuscita dos mortos, Ele comprova: o seu trabalho está consumado. E agora todos aqueles que creem em seu nome, todos aqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador, são salvos da ira de Deus, são libertos do poder e da influência do pecado, e são libertos das mãos de Satanás. Todos que recebem Jesus como Rei e Senhor, como Salvador, são livres, liberdade. E obedecer ao Rei Jesus é uma alegria. O governo de Jesus é justo, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. Jesus vai dizer: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres, em João 8,36. Se você ainda não se rendeu a Jesus, mas deseja ser livre, me procure, não demore, não espere quando você estiver com a sua vida certinha. Não precisa fazer tudo certinho para ser livre por Jesus.
Paulo, quando estava a caminho de Damasco, não estava fazendo tudo certinho, mas Deus o derrubou do cavalo, para que ele fosse então liberto. Você não fará nada, Cristo fez tudo, e eu terei a alegria de te ajudar a encontrar Jesus. Mas, quem é o crente? É aquele que usa terno? Aquele que põe a Bíblia debaixo do braço? Aquele que vem à igreja aos domingos? Bom, um crente em Jesus, ele pode usar terno e pode usar bermuda. Ele pode colocar a Bíblia debaixo do braço ou na tela do celular. E ele vem na igreja no domingo. Mas acima de tudo, o crente em Jesus é alguém que foi liberto do poder de Satanás. O crente em Jesus é alguém que foi liberto do poder do pecado. É alguém que é livre e alguém que agora se submete e se dobra à vontade de Jesus. É alguém que serve e vive para servir a Jesus, o Rei dos Reis, com alegria. Abra comigo em Romanos capítulo 6, verso 15. Romanos capítulo 6, verso 15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, e que escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, nós somos livres do pecado e de Satanás para obedecermos ao Senhor. E aqui é importante uma coisa: antes do pecado, o ser humano tinha o poder de escolher servir a Deus ou não, amar a Deus ou não. Depois do pecado, o homem não consegue servir a Deus por si próprio. O homem não consegue amar a Deus sem que Deus o transforme, sem que Deus o liberte do pecado. O homem está preso no pecado, o homem está algemado. Mas uma vez que o ser humano ele é liberto do poder do pecado, ele é liberto de Satanás, agora Deus o liberta para que ele possa escolher o Senhor, para que ele possa caminhar com o Senhor, para que ele faça isso com alegria, para que ele deseje isso. Nós fazemos isso com profunda alegria, servimos a Deus, somos gratos por termos sido trazidos das trevas para a luz, e em Cristo Jesus agora nós nos tornamos escravos de Deus. Nós somos como o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada, ele tem a liberdade de ir embora. Ele tem a liberdade, mas ele prefere ficar com o seu dono. Ele escolhe. E nós, em Cristo Jesus, nós somos esse escravo. O escravo que tem liberdade de ir, mas que prefere ficar, porque é muito melhor. É verdade que nós ainda seremos tentados
Mas o Senhor nos garante que nós não seremos tentados além das nossas forças, porque em Cristo nós somos agora capacitados para vencer o pecado. Nós somos capacitados para resistir à tentação, para fugir da tentação. Meus irmãos, a obra de Jesus em nosso favor e as promessas que Ele nos deixou são combustível para nós enfrentarmos qualquer opressão nesse mundo. Qualquer opressão, nós somos fortalecidos nessa promessa, nós temos força, nós temos o combustível para aguentar a opressão nesse mundo. Gasolina e etanol enchem o tanque do nosso carro. Mas a palavra de Jesus Cristo enche o nosso coração. A palavra de Jesus Cristo é o alimento do nosso coração. Um carro na reserva chega até o destino? Às vezes chega, mas às vezes não. Você já ficou sem gasolina? Eu já fiquei várias vezes sem gasolina. Às vezes eu tinha dinheiro no bolso, mas eu era imaturo. Um crente com pouquinha palavra de Deus no coração, com pouco Cristo no coração dele, fraquinho, vai conseguir chegar até o fim? Difícil. Por isso que é importante nós enchermos nosso coração de Cristo. Nós precisamos encher nosso coração da palavra de Cristo. Nós precisamos beber da água viva de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos comer do pão vivo que desceu dos céus e que alimenta a nossa alma. Porque nós vemos tantos cristãos, tantos crentes fracos espiritualmente, porque estão andando na reserva, estão andando com o pneu murcho, estão na reserva. Precisa encher o coração do Espírito. E como que nós enchemos o nosso coração do Espírito? Quando nós enchemos o nosso coração da palavra de Cristo, quando nós cantamos hinos, cânticos e salmos espirituais, quando nós lemos as Escrituras, quando nós nos envolvemos em oração e buscamos a Deus e clamamos a Deus, encha-nos do Teu Espírito. Nós não somos o povo de Israel, mas como povo de Deus agora nós somos enxertados na oliveira. Nós também somos alvo de Satanás e dos seus servos. E por diversas vezes, no ano passado, uma irmã compartilhava comigo, com a Sheila, sobre a coleguinha de trabalho que agia com muita maldade e com muita opressão, por diversas vezes. Nós conversamos, nós oramos com essa irmã e nós a enchemos da palavra de Deus. Nós a lembramos que o sofrimento é temporário e ela manteve a sua fé firme. Ela comeu e bebeu da palavra de Deus. Em alguns momentos pensou em desistir, pedir a conta. Em outros, ela teve vontade de bater na coleguinha. Mas quem que não tem, né? Graças a Deus, meus irmãos, nada disso aconteceu. Quando essa irmã já estava no limite, quando ela não aguentava mais, milagre aconteceu. Milagre aconteceu. Aquela coleguinha perversa, ímpia, cometeu um erro grotesco que a fez ser demitida. O patrão dessa nossa irmã não estava nem aí para as maldades dessa coleguinha, mas o Senhor não permitiu que o mal prevalecesse para sempre. Deus deu um jeito, Deus arrancou o poder que aquela pessoa tinha de oprimir nossa irmã. Talvez você está trabalhando num lugar complicado, talvez você está sendo oprimido por um colega de trabalho ou por seu patrão, talvez você esteja nessa situação. Olhe para o que a Escritura diz nesse salmo e creia, meus irmãos. O cetro, o poder dos ímpios não dura para sempre. O mal não vai prevalecer. Se agarre nessa promessa. O sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo é passageiro, é temporário. Olhe para Cristo e o sirva com alegria. Trabalhe como se Cristo fosse o seu patrão. É o que Paulo vai nos dizer aos Efésios, capítulo 6. Ele vai dizer: escravos,
Ele não vai dizer trabalhadores de carteira assinada, CLT. Ele vai dizer escravos. Trabalhem para os seus senhores como se vocês estivessem trabalhando para Cristo. Ele não condiciona o trabalho ao senhor do escravo ser um homem justo, temente a Deus, ou um ímpio, maldoso. Ele vai dizer, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Jesus Cristo. Faça isso, porque Deus o recompensará pelo bem que você praticar. Deus o recompensará. Os que confiam no Senhor permanecem e são protegidos para sempre. Eles suportam a opressão temporária, quer ela venha num governo ou venha do trabalho. Mas como o povo de Deus deve viver enquanto Cristo não volta e inicia o seu reinado? Vamos olhar os versos 4 e 5 do Salmo 125. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm um coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Meus irmãos, esses dois versos aqui, eles mostram que os que confiam no Senhor oram e perseveram até o fim. Eles oram, o verso 4 é uma oração. De todo o verso 4 é uma oração. O verso 5 também. Uma oração, especialmente no verso 4, ele se dirige a Deus, pedindo, trata com bondade, Senhor, o teu povo, aqueles que são justos, aqueles que são íntegros. E no verso 5, ainda em oração, essa oração serve de advertência. Há uma advertência aqui. O salmista está falando com Deus, mas quem está cantando esse salmo, quem está lendo esse salmo, está sendo advertido também a permanecer no caminho do Senhor. E ele termina com uma bênção sobre Israel. Meus irmãos, Deus às vezes dá ou reafirma uma promessa e então inspira o seu povo a orar. Até o verso 3 nós vimos Deus dando promessas ao seu povo. Deus nos deu promessas. Vocês são inabaláveis em Cristo, vocês estão protegidos em Cristo. Cristo é o Rei, o poder dos ímpios não dura para sempre. E agora essas promessas levam o salmista a orar. Ele ora. Ele e os peregrinos são levados em oração, eles levantam suas vozes ao Criador dos céus e da terra e pedem que o Senhor os trate com bondade, porque Salmo 103, nós lemos anteriormente, vai dizer, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito cheio de paciência e amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ou seja, o salmista ora porque ele sabe que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de justiça. No Salmo 34, verso 15, o salmista vai dizer, os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O peregrino sabe que Deus responde à oração daqueles que são íntegros, verdadeiros, daqueles que são humildes, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele sabe que Deus ouve oração sincera. O Senhor não se importa tanto com as palavras, se elas são bonitas. Hoje de manhã nós fomos orar e a irmã estava contando uma história, e a irmã foi orar, a irmã falou assim, nossa, mas eu estou meio perdida na oração. A gente fica perdido às vezes. Se você é pego de surpresa para orar em público, você fica meio perdido mesmo. Deus não está tão preocupado com a beleza das nossas palavras em oração. Ele está preocupado com o conteúdo das nossas palavras e com aquilo que está no nosso coração, na nossa vida. Deus está preocupado em que as nossas orações sejam verdadeiras, que nós sejamos verdadeiros, porque nós sejamos quem nós somos diante de Deus, porque nós não podemos nos esconder de Deus. Nós não podemos maquiar nossa vida diante de Deus, Ele conhece tudo. O salmista, meus irmãos, não está pedindo uma vida fácil, não está pedindo uma vida sem problemas.
O que o salmista está pedindo? Ele está pedindo ao Senhor que o firme na fé, que o proteja da queda e que não permita que ele se afaste de Deus. O salmista não está se referindo a pessoas perfeitas, mas aos que são honestos diante do Senhor. Meus irmãos, a integridade é fruto de uma fé sincera. O salmista não está fazendo barganha com Deus. A sua oração, ela é um encorajamento que nós precisamos também para estarmos diante de Deus e buscá-lo sempre que pudermos em oração, especialmente em momentos de angústia e tribulação. Antes de prosseguirmos, vamos ver como Cristo se revela nesse trecho aqui do Salmo. É muito interessante perceber que na sua encarnação Jesus orou. Sim, o próprio Deus orou continuamente ao Pai. Ele orava por si mesmo, ele orou pelos seus discípulos e ele orou por cada um daqueles que um dia creriam nele. Ou seja, Jesus orou por mim e por você. Que maravilha! Jesus orou por cada um de nós. E além disso, nesse exato momento, Jesus está continuamente ao lado do Pai, intercedendo por cada um de nós. Meus irmãos, no verso 5 nós temos a advertência do salmista. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Quem são esses? São aqueles membros do povo de Deus que debaixo do cetro do ímpio, debaixo do poder da adversidade, desviam-se para caminhos tortuosos. Eles cedem diante da pressão no trabalho, na escola, na família e deixam-se dominar, se intimidar e enfraquecer pelo poder do ímpio. Eles se desviam dos caminhos do Senhor, eles saem dos caminhos do Senhor. Eles são o oposto daqueles que estão firmados como o Monte Sião. E desde o Gênesis, meus irmãos, nós encontramos advertências divinas. Desde o Gênesis nós encontramos até o Apocalipse, nós vemos Deus advertindo os homens. Lá no capítulo 2 de Gênesis, o Senhor vai advertir o primeiro casal. Se dirigindo ao homem, o Senhor vai dizer: coma de todas as árvores, menos dessa. O homem pecou, ele comeu dessa árvore. E agora todos estão condenados. Depois disso, mais vezes o Senhor foi advertindo. E quando nós olhamos para Deuteronômio 28, Deus estava dando a sua lei ao povo de Deus. Deus estava fazendo aliança com o povo que ele havia formado. E em Deuteronômio 28 nós vemos Deus dando bênçãos e maldições. Como assim maldições e como assim bênçãos? Bom, Deus ele está dizendo para o povo o seguinte: olha, se vocês permanecerem fiéis, andarem no meu caminho, obedecerem as minhas leis, eu vou abençoar vocês de todas as formas. Mas, isso é bênção, agora a maldição. Mas, se vocês se desviarem dos meus caminhos, se vocês adorarem outros deuses, vocês receberão todas essas maldições. Então, lá em Deuteronômio 28, nós temos o quê? Uma advertência. Deus está advertindo o seu povo a permanecer fiel. Se nós olharmos depois, tempo depois, lá em Crônicas, 1 Crônicas 10, para a morte do rei Saul, nós vemos que quando Saul morreu, ele estava distante dos caminhos do Senhor. Distante, e o texto vai nos dizer que Saul morreu daquela forma justamente por causa disso, porque ele estava distante dos caminhos do Senhor, porque ele foi infiel ao Senhor, porque ele não obedeceu a palavra de Deus, meus irmãos. Você já tentou conversar com uma pessoa que está caminhando longe do Senhor? Já tentou conversar com uma pessoa que está fazendo errado, está no pecado, está em rebelião contra Deus, está desobedecendo claramente o mandamento do Senhor? Já tentou conversar com uma pessoa assim? É fácil? Não, não é. Por quê? Há caminho que parece bom ao homem, mas esse caminho dá para onde? Morte. O que será, meus irmãos, que Jesus falou sobre isso?
Nós vimos anteriormente que Jesus prometeu guardar cada um daqueles que o Pai lhe der. Será que Jesus faz alguma advertência sobre a necessidade de nos mantermos fiel? Sim. Abra comigo em Mateus 25. Mateus capítulo 25, verso 42. Em diante, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que por diversas vezes Jesus e os autores do Novo Testamento deixam claro os perigos de nos afastarmos do caminho do Senhor. E aqui em Mateus 25, a partir do verso 42, Jesus vai dizer: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega os demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui, meus irmãos, nós temos a tensão. Atenção, pensa uma corda que está esticada no máximo assim, você toca nela, ela faz até um som, parece até um violão. E essa tensão ela é provocada porque nós temos de um lado a soberania de Deus, Deus é soberano, e a responsabilidade humana. Nós temos aqui, ao mesmo tempo em que Deus promete nos guardar, Deus nos responsabiliza em sermos fiéis, em nos mantermos fiéis, em seguirmos os seus passos, em ouvirmos a voz do bom pastor. Em Hebreus capítulo 7, abra comigo se você puder, capítulo 7, verso 13 em diante, nós temos uma severa advertência contra a incredulidade. E perceba, a carta aos Hebreus, assim como toda a Escritura, ela não foi dada aos ímpios. Ela foi dada ao povo de Deus. Ela foi dada à igreja de Deus. Em Hebreus capítulo 7, capítulo 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Meus irmãos, a salvação pode ser perdida? Não. É isso que o autor aos Hebreus fala? Não. A salvação é dada por Deus pela fé em Jesus, por graça somente. Mas e aqueles que se desviam então, pastor? Eu acredito que você deve conhecer um crente desviado.
Todo mundo conhece alguém que se desviou da fé em Jesus. Bom, aqueles que se desviaram porque não eram crentes. Simples assim. É o que o autor, o apóstolo João, vai escrever na sua primeira carta. Eles saíram do nosso meio, não foi porque o pastor falou meio atravessado, ele não gostou. Não foi porque o irmão olhou de cara fechada. Não, eles saíram porque não eram dos nossos. Isso desculpa o pastor? Desculpa o irmão? Não. Mas no final das contas, aqueles que não permanecem com Cristo, eles não permanecem porque não nasceram de novo, porque não foram salvos ainda. E eles ainda estão perdidos. Porque aqueles que foram verdadeiramente salvos, meus irmãos, vão perseverar até o fim. Aquele que foi salvo, ele é uma ovelha de Jesus. E o que Jesus vai dizer? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não como eu, às vezes que ouço sem atenção quando a minha esposa fala alguma coisa. Porque se você é marido, esse é um defeito crônico. É ou não é verdade? Você ouve, mas às vezes não ouve com tanta atenção. A ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus com atenção e segue os passos de Jesus. E essas advertências que Deus nos dá, elas são fundamentais. Elas mostram a nossa responsabilidade em seguir Jesus. Ela revela a nossa responsabilidade em sermos fiéis e a não nos desviarmos do caminho de Deus que nos conduz ao Senhor. Por fim, o Salmo termina com uma bênção: haja paz em Israel. E aqui, meus irmãos, essa bênção, ela ecoa, ela nos lembra da bênção araônica. Lembra? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, o Senhor volte para ti o rosto e te dê paz. Então, haja paz. A paz, ela era visual naqueles dias a paz, ela era o que? Prosperidade, fartura, abundância, ausência de guerra. Mas essa paz não é duradoura. Não é duradoura. A paz verdadeira nós encontramos apenas em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos reconcilia com Deus e agora nos dá paz com Deus. Uma coisa que a irmã falou antes ali, né? Eu estou em paz com Deus. Por causa de Jesus. Só por causa de Jesus. E haverá, meus irmãos, haverá um tempo em que haverá paz em toda a terra. Haverá paz, não haverá mais choro, não haverá mais guerra. Os ímpios não serão mais governantes porque eles não existirão. Todos serão justos e o santuário de Deus, o tabernáculo de Deus será, toda a terra será um grande templo. É o que nós lemos em Apocalipse 21. Minhas considerações finais, meus irmãos, concluindo. Se lembre que o poder dos ímpios é temporário, que toda e qualquer opressão que nós venhamos a experimentar tem prazo de validade. Não se esqueça que é necessário perseverarmos até o fim e que o Rei Jesus está no trono, Ele reina. Por isso, confie em Sua palavra, ore sem cessar e persevere até o fim. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, ó Deus. Obrigado, Senhor. Nos ajude a permanecer no Teu caminho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminharmos contigo, a sermos fiéis até o fim, a estarmos vigilantes, ó Deus. Não permita, Senhor, que nós venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam fixos em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, para que a gente possa ouvir no último dia: servo bom e fiel, entre no gozo do Teu Senhor, entra na alegria do Teu Senhor. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Assim oramos em Teu nome. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.